Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Limar de Aquino, para nesse vídeo a gente discutir um assunto relevantíssimo para as provas de processo civil. Eu estou falando da classificação da competência. Com certeza, as informações que vocês terão neste vídeo cairão nos próximos concursos, seja ele da PGM, seja ele do concurso do Tribunal de Justiça que se avizinha, tá? E em outros concursos, como no TRT, ou, enfim, só não vai cair para o concurso do TSE, né, porque não está previsto no conteúdo programático, porém, para os demais, tema relevantíssimo, então assiste esse vídeo até o final para que você não perca essas informações, beleza? Então vamos lá, sem perda de tempo, vem aqui comigo, vamos trabalhar aqui com a classificação da competência, tá? Então vou colocar aqui o tema genérico e nós vamos começar com a mais importante dessas classificações. Classificação da competência. E a primeira subdivide a competência em absoluta e relativa. Então, a competência ela é subdividida inicialmente em competência absoluta e competência relativa. O que é que você tem que saber logo de cara aqui? Você tem que saber o seguinte, que a competência absoluta ela é criada por norma de ordem pública. Portanto, ela tem força cogente. Ela tem natureza obrigatória. Então, a força desta norma é obrigatória. Ora, se a norma é vinculante, obviamente, isso vai ter uma consequência jurídica importante aqui para a gente. A competência absoluta não pode ser modificada. Competência absoluta não pode ser modificada. E ela não pode ser modificada em razão da conexão e da continência, em razão da conexão ou da continência, e muito menos em razão da vontade das partes. Em razão da vontade das partes. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. Vamos lá. Veja, cuidado aqui. Competência absoluta, pessoal, vou colocar aqui para você acompanhar o quadro e ouvir e me ver aqui na explicação, né? Então, pessoal, cuidado aqui. Note, a competência absoluta, ela é criada por norma de ordem pública. Sendo assim, note, essa força cogente, essa natureza obrigatória da norma, não permite a modificação dos critérios de competência absoluta. Então, nem os critérios modificadores de competência fixados em lei, que são a conexão e a continência, podem modificar o critério de competência absoluta. Então, a competência absoluta não pode ser modificada em razão da conexão e da continência. Aprenda logo, isso despenca em prova, que a conexão e a continência são critérios modificadores de competência, mas de competência relativa e não de competência absoluta, beleza? Ora, se nem a lei, através da conexão e da continência,
pode modificar critérios de competência absoluta, com mais razão, a vontade das partes também não pode, né? Obviamente que uma norma de ordem pública com força cogente não pode ter a sua determinação diminuída pela vontade das partes. Então, a vontade das partes não pode se sobrepor à vontade do legislador. Daí porque também não se admite modificação dos critérios de competência absoluta por vontade das partes. Beleza? Vem comigo, porque agora nós vamos ver, o critério de competência relativa. Em relação à competência relativa, nós temos o seguinte: ela é criada por norma de ordem privada. Ora, se ela é criada por norma de ordem privada, nós temos aqui uma norma de natureza dispositiva. Força dispositiva. Ora, nesse caso, perceba que a norma legal que cria a competência relativa, ela se encontra dentro do âmbito de disponibilidade das partes. Ora, se é assim, ela é passível de modificação, não esqueça disso. Volte comigo para a gente colocar isso no seu caderno. Note, a competência relativa, ela pode ser modificada. Ela pode ser modificada, tanto em razão da conexão e da continência, em razão da conexão e da continência, como também ela pode ser modificada em razão da vontade das partes. Da vontade das partes. Ótimo. Então, observem, o primeiro ponto que você tem que conhecer para suas provas e não errar mais questões é esta situação que eu acabei de escrever. Fique até o final, não vá-se embora não, porque nós vamos abordar os outros dois pontos. E na sequência, o segundo ponto é o seguinte: você sabe quais são os critérios de fixação de competência absoluta e de relativa? É isso que nós vamos ver agora. Presta bastante atenção, porque aqui você vai ter várias questões que você não vai errar mais. Vem aqui comigo, voltemos ao nosso slide, vamos para os critérios. Quais são os critérios? Vamos lá. Colocando aqui critérios de fixação. De competência. Critérios de fixação de competência. De um lado, competência absoluta, e do outro, critérios de fixação de competência relativa, tá? Vamos lá. Tradicionalmente, pessoal, são critérios de competência absoluta o critério em razão da pessoa, o critério em razão da matéria, e o critério funcional, também chamado em razão da função. Em razão da função. Portanto, não esqueçam disso aqui. 3 são os critérios de competência absoluta. O critério em razão da pessoa é ele o responsável pela fixação da competência da Justiça Federal.
é a presença dentro do processo da União, das autarquias federais e de suas empresas públicas que atrai a competência da Justiça Federal. Então, é a presença de uma pessoa jurídica específica que fixa essa competência. Critério em razão da matéria. É o direito material discutido dentro do processo responsável pela fixação da competência. Não esqueçam que, em relação à competência em razão da matéria, nós temos, por exemplo, a fixação da competência da Justiça do Trabalho. É por você estar discutindo dentro do processo uma relação de trabalho que é fixada a competência da Justiça do Trabalho, tá? Depois, nós temos o critério em razão da função. Aqui, nós temos duas dimensões, a dimensão horizontal e a dimensão vertical. A dimensão horizontal do critério funcional, meu povo, determina a distribuição de tarefas, de funções dentro do mesmo órgão jurisdicional. É por isso que, em razão dessa dimensão horizontal do critério funcional, o mesmo órgão responsável pelo julgamento da ação julga a oposição, o mesmo órgão responsável pelo julgamento da ação julga a reconvenção. Obviamente que o mesmo juízo que vai julgar o processo é responsável pelo processamento do cumprimento de sentença, tudo isso critério de competência absoluta em razão da função. E na outra dimensão, a dimensão vertical, nós estamos falando da competência dos tribunais para processar e julgar os recursos interpostos das decisões exaradas pelos seus juízes, que são hierarquicamente subordinados. Veja, então, por esse critério, nós temos que uma sentença proferida por um juiz estadual desafia um recurso que só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça daquele estado. Uma sentença exarada por um juiz federal só pode ter o recurso apreciado pelo TRF. Uma sentença proferida por um juiz do trabalho só pode ter o recurso analisado pelo TRT e assim por diante, tá? Também critério de competência absoluta. Cuidado com o que eu vou dizer aqui. Os critérios de competência absoluta que nós acabamos de ver jamais se transmudam em critérios de competência relativa. São sempre critérios de competência absoluta. Agora, passemos à análise dos critérios de competência relativa. Vem comigo. Veja, aqui nos critérios de fixação de competência relativa, nós temos tradicionalmente dois. A competência em razão do território, também chamada de competência territorial, território, e nós temos a competência em razão do valor da causa. Beleza. Vamos lá. Cuidado aqui. A competência em razão do território, a competência territorial, ela determina qual é o foro competente. Foro competente, a comarca competente, o local onde tramitará a atuação, tá? Então, fixa-se o foro, a comarca competente. Como a gente está vendo, tradicionalmente, esse critério é considerado um critério de competência relativa, mas há exceções, fica aqui no vídeo para você entender essas exceções, porque elas despencam em prova de concurso. Mas falemos agora, nessa oportunidade, do outro critério, que é tradicionalmente considerado de competência relativa, o critério do valor da causa. Este critério fixa a competência dos juizados especiais. Então, os juizados especiais têm a sua competência inicialmente fixada pelo valor da causa, juizado especial cível até 40 salários mínimos, juizado especial federal e da Fazenda Pública até 60 salários mínimos. Agora, de novo, acontece aqui o fenômeno idêntico ao que acontece na competência territorial. Tradicionalmente, o critério em razão do valor da causa é considerado um critério de competência relativa, mas em situações excepcionais, ele se transmuda em critério de fixação de competência absoluta. Não esqueça disso, beleza? Então, é isso que nós vamos analisar agora.
Quando é que estes critérios, tradicionalmente considerados de competência relativa, se transmudam em critérios de competência absoluta, conhecimento essencial para você? Então fica aqui, não vai embora, vem aqui comigo, vamos aqui, ó, para esta informação. Eu vou até colocar aqui, ó, importante. Importante é você saber o seguinte: o critério em razão do valor da causa, ele possui um regramento chamado de regra e ele possui um regramento excepcional. E você tem que conhecer esses dois regramentos. Vamos mudar aqui a cor da caneta e aí você tem que saber o seguinte: como regra, o critério em razão do valor da causa é um critério de competência, como já lhes adiantei, relativa. Relativa. E nós vamos encontrar o critério em razão do valor da causa como de competência relativa nos juizados especiais cíveis, nos famosos JECs, juizados especiais cíveis. Já esse mesmo critério será de competência absoluta, excepcionalmente, absoluta, excepcionalmente, nos juizados especiais, juizados especiais federais, vou colocar assim, federais, e nos juizados especiais da Fazenda Pública, da Fazenda Pública. Ótimo. Então, vem aqui comigo para você entender que dizer que esse critério, em razão do valor da causa, como regra, é de competência relativa, é dar a ele aquela mesma conotação que nós estudamos há pouco, que a competência relativa, ela pode ser modificada, seja em razão da conexão e da continência ou em razão da vontade das partes. Portanto, no juizado especial cível, onde o valor da causa impõe um critério de competência relativa, eu posso escolher onde eu vou ajuizar a ação. Então, note, se eu tiver uma causa cujo valor seja de 30 salários mínimos, dentro, portanto, da competência do juizado especial cível, como critério é de competência relativa, eu posso escolher se eu vou ajuizar mesmo no juizado especial cível ou se eu vou ajuizar numa vara cível 1. Agora, quando o critério é de competência absoluta, ele não pode ser modificado, como a gente já viu, nem em razão da conexão e da continência e muito menos em razão da vontade das partes. Portanto, eu não tenho aqui a opção. Se eu tiver uma causa dentro da seara de valor de um juizado especial federal e de um juizado especial da Fazenda Pública, se no meu domicílio tiver esse tipo de juizado, eu tenho por obrigação ajuizar minha demanda lá. Por exemplo, aqui em Fortaleza existem juizados especiais federais. Portanto, se eu tiver uma demanda em face da União, por exemplo, de 50 salários mínimos, que está dentro da alçada do juizado especial federal, que é até 60 salários mínimos, obrigatoriamente eu tenho que ajuizar a ação no juizado. Eu não posso me valer de uma vara, de um juízo federal comum. Beleza? Ótimo. Cuidado com isso aqui. Vive caindo em prova. Vamos agora para a parte mais importante. Continua aqui comigo. Vem comigo. Vamos para o critério agora, ó, em razão do território. O critério
territorial de fixação de competência. Aqui, meus caros, também nós vamos ter uma regra e nós vamos ter uma exceção a esta regra, tá? Então, veja que, via de regra, a competência territorial enseja um critério de competência relativa. Competência relativa. E, portanto, pode ser modificado pela vontade das partes, né? Através do chamado foro de eleição. Quando é que a competência é relativa em dois tipos de ações? Não esqueça. Primeira, ação real sobre bens móveis e ação de natureza pessoal. De natureza pessoal. E, excepcionalmente, esse critério territorial de competência admite o sistema da competência absoluta em dois tipos também de ações. Nas ações reais imobiliárias, ou seja, ações reais sobre bens imóveis, e nas ações possessórias. Ações possessórias, tá? E aqui, cada uma desses sistemas, desses regramentos, possui suas especificidades. Vem aqui comigo. Note, não esqueça que quando o critério territorial de competência é de competência relativa, nós teremos a incidência daquele regramento que nós já estudamos. Pode haver modificação pela vontade das partes, o que se faz através de uma cláusula contratual chamada foro de eleição. Não esqueçam ainda que essa regra ela vai incidir em dois tipos de ações. Ações de natureza pessoal, aquelas ações cujo objeto não é um bem, tá? Por exemplo, ação de cobrança, que discute aqui um crédito, beleza? Agora, as ações reais sobre bens móveis, cujo objeto é um bem móvel, também seguem essa mesma lógica. É um critério de competência relativa. E se esse é o critério, qual vai ser o foro competente? Vem comigo, vamos colocar aqui um novo slide, onde eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Competência territorial. Competência territorial, como a gente está acabando de estudar, ela pode ser um critério de competência relativa e é assim como regra. E, neste caso, o foro competente será o foro, a comarca do domicílio do réu. Domicílio do réu. Esta é a regra, portanto, no Código de Processo Civil, tá? No Código de Processo Civil, via de regra, nós temos para o critério territorial o foro de domicílio do réu. Portanto, se eu vou entrar com uma ação de cobrança em face de você e você tem domicílio, por exemplo, no Eusébio, e eu tenho um domicílio em Fortaleza, eu vou ter que te demandar no teu domicílio, lá no Eusébio. Eu vou ter que sair daqui e te demandar no teu domicílio. Essa é a regra, o foro de domicílio do réu. Beleza? E para os casos, né, as hipóteses em que o critério territorial é um critério de competência absoluta, como é que fica? Vem aqui comigo, volte aqui, nós vamos analisar o seguinte, a exceção. Competência em razão do território
ela é excepcionalmente um critério de competência absoluta, em que ações reais e imobiliárias, ações possessórias. Pronto. Sabendo disso, vem aqui comigo, quando a competência territorial admitir ser um critério de competência absoluta, o foro competente é o foro da situação da coisa. Ou seja, é o foro, a comarca onde o bem encontra-se localizado, onde o bem está localizado. Beleza? Então, nós já vimos aqui que essa exceção ela vai incidir em dois tipos de ações. E eu vou ter que repetir aqui porque tem um ponto importantíssimo. Ações reais sobre bens imóveis e ações possessórias. Ótimo. Agora vem comigo aqui para você entender o seguinte. Em relação às ações possessórias, pessoal, não há nenhuma exceção. Sempre, se a tua questão trouxer uma ação possessória, o foro competente será o foro da situação da coisa, comarca onde o bem se encontrar localizado. Beleza? Então vamos lá. Você tem uma fazenda em Juazeiro do Norte, tu tem domicílio aqui em Fortaleza, mas a tua fazenda foi invadida por um grupo de sem terra. Você quer ajuizar uma ação de reintegração de posse. Você vai ajuizar onde? Lá em Juazeiro do Norte, porque é lá que o bem, a tua fazenda, se encontra, está localizada. Então, não esqueça, para as ações possessórias, não há nenhuma exceção. Se a tua questão trouxer ação possessória, já sabe, sempre nós estaremos diante de um critério de competência absoluta e o foro competente será o da situação da coisa, não se admitindo nenhuma modificação, seja em razão da conexão e da continência, seja em razão da vontade das partes. Agora, se nós estivermos diante de ações reais sobre bens imóveis, aqui existe uma dualidade de tratamento pelo CPC, que você que quiser assistir, se você quiser acertar, melhor dizendo, todas as questões do teu concurso, tem que assistir. Então vem aqui comigo, vamos lá, vamos trabalhar agora, meus caros, só com essa modalidade aqui, as ações reais sobre bens imóveis. Então vamos lá, ações reais sobre bens imóveis. Se você for discutir nessas ações aqui, um dos 5 direitos que o código arrola, o foro competente é um foro de competência absoluta. Então, ações reais sobre bens imóveis podem admitir competência territorial absoluta. A maioria dos estudantes de direito que estudam em faculdade ou para concurso sabe disso, mas esquece ou desconhece a informação que, mesmo diante dessas ações, o critério territorial pode voltar a ser um critério de competência relativa. Note, esse critério territorial de competência para as ações reais imobiliárias, ele será excepcionalmente um critério de competência absoluta se você
for discutir nessa ação um dos 5 direitos reais que a lei expressamente arrola. E que rol é este, professor? Vou te mostrar agora, vem comigo. Primeiro é o direito de propriedade. Se você for discutir nesse tipo de ação a propriedade, se você for discutir o direito de vizinhança, se você for discutir servidão, se você for discutir divisão ou demarcação de terras, marcação de terras. E, por fim, se você for discutir anunciação de obra nova, nós teremos aqui um critério territorial absoluto, de competência absoluta, tá? Então, note, se você for discutir um desses 5 direitos que eu há pouco coloquei aqui expressamente para você, propriedade, direito de vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova, opa, nós teremos um critério de competência absoluta. Sempre o foro competente será o da situação da coisa e não pode ser modificado pela vontade das partes. Agora, este critério territorial volta a ser um critério de competência relativa quando você for discutir um outro direito real que escape a este rol. Professor, existem vários. Por exemplo, o direito de uso, o direito ao usufruto, o direito real de superfície, o direito real à laje, o direito real à hipoteca, ao penhor, à anticrese, ou seja, vários outros direitos reais. Se você for discutir qualquer um desses outros direitos reais, o critério territorial volta a ser um critério de competência relativa. Vem aqui comigo, está aqui no esquema. Se você for discutir nesse tipo de ação outro direito real sobre bem imóvel que esteja fora do rol legal, esteja fora do rol legal, que é esse 5 ali acima, e eu dei vários exemplos, né? Então, se você tem a discussão sobre o direito real, fora desse rol, o critério volta a ser, não esqueça, um critério de competência relativa. E se é um critério de competência relativa, pode ser modificado pelo foro de eleição. Foro de eleição, tá? Ótimo. Vamos então, pessoal, ó, nesse caso, volta aqui comigo para a gente entender o seguinte. Nós vimos aqui que existem 2 critérios de competência relativa tradicionalmente considerados, né, de competência relativa, que excepcionalmente podem se transmudar em critérios de competência absoluta. Em relação à competência em razão do território, nós temos esse critério de competência absoluta nas ações reais imobiliárias e nas ações possessórias. Só que eu estou querendo te mostrar aqui que essa competência territorial relativa, que é o foro do domicílio do réu, é a regra. E a competência territorial ser absoluta é a exceção. O foro competente será o de localização do bem para as ações reais sobre bens imóveis e para as ações possessórias. Todavia, em relação às ações possessórias, sempre você vai aplicar esta exceção. Para a ação real sobre bem imóvel, você ainda vai ter que analisar qual direito real está sendo discutido. Se discute
um desses 5 direitos reais, o critério é de competência absoluta, não pode ser modificado pela vontade das partes. Se você vai discutir um outro direito real que escape à previsão desse rol, o critério volta a ser de competência relativa e, portanto, pode ser modificado pelo foro de eleição. Importantíssimo isso aí. Vamos voltar aqui para eu te mostrar o seguinte, ó. Nós vimos anteriormente que os critérios de competência absoluta e relativa são esses aqui. E aí eu te pergunto, e se houver um desrespeito, uma inobservância a um desses critérios aqui, ó? Note, critérios de fixação de competência absoluta. Havendo uma inobservância de um desses critérios que eu acabei de colocar para vocês em um momento anterior, critério em razão da pessoa, da matéria e da função, vai resultar na chamada incompetência absoluta. Então, note que a incompetência, deixa eu melhorar isso aqui, a incompetência absoluta nada mais é do que o desrespeito à inobservância de um dos critérios de competência absoluta. Incompetência absoluta. Do mesmo modo que a inobservância a um desses dois critérios de competência relativa resultará na chamada incompetência relativa. E é exatamente este ponto agora que nós vamos estudar, tá? Fiquem aqui, meus caros, até o final, não saia do vídeo para você entender como é que você vai acertar todas as questões que tratam da incompetência absoluta e da incompetência relativa. Vem comigo, vamos lá colocar aqui um próximo slide, onde eu vou subdividir aqui a incompetência em suas duas grandes espécies. Você tem a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Deixa eu tomar aqui uma água rapidamente, tá? Para que a gente consiga chegar aqui no final do vídeo bem. Então vamos lá. Competência absoluta, incompetência relativa. Aqui, pessoal, existe uma lógica. Deixa eu aparecer aqui na tela para olhar no teu olho, né? Existe uma lógica. Qual é a lógica aqui? Note que a incompetência absoluta acaba sendo um vício muito mais grave do que a incompetência relativa. Afinal de contas, na incompetência absoluta, eu estou maculando, desrespeitando uma norma de ordem pública. Na incompetência relativa, não. Na incompetência relativa, eu estou maculando, desrespeitando uma norma de origem privada. Então, o vício maior aqui é da incompetência absoluta, e você vai notar esse rigor do legislador em relação a esse sistema, tá? Vem comigo, vamos agora aqui na incompetência absoluta. Primeiro de tudo, o juiz pode conhecer de ofício. Por que o juiz pode conhecer de ofício? Porque o vício é mais grave, lembre-se. O juiz pode conhecer de ofício, sem requerimento de quem quer que seja. Na incompetência relativa, não existe isso. O juiz não pode conhecer de ofício, não pode conhecer de ofício a incompetência relativa. Ora, se o juiz não pode conhecer de ofício a incompetência relativa, como é que ele pode conhecer? Somente, meus caros, somente em face de um requerimento, seja da parte interessada ou do Ministério Público. O juiz só pode conhecer da incompetência relativa à luz de requerimento formulado pelo interessado ou pela parte interessada ou
pelo Ministério Público, tá bom? Cuidado, o Ministério Público também pode requerer o reconhecimento judicial da incompetência relativa. Ótimo, vem aqui comigo, vamos lá para a segunda regra. A incompetência absoluta não preclui, não é sujeita à preclusão. Já a competência relativa preclui. Cuidado com o que eu vou dizer agora de novo para você. Veja, na sistemática do Código Revogado, a incompetência absoluta era passível de alegação em preliminar de contestação, já a incompetência relativa na exceção de incompetência. Hoje, com o CPC de 2015, não existe mais incompetência relativa, exceção de incompetência relativa aqui no processo civil. Não existe mais exceção de incompetência, pelo amor de Deus, tá? Então, ambas as espécies de incompetência, seja absoluta, seja relativa, devem ser alegadas em preliminar de contestação. Agora, enquanto, em relação à incompetência absoluta, este momento é o adequado, é o momento processual adequado, significando dizer que se você, por alguma razão, esquece de alegar em preliminar de contestação, a matéria não preclui. Você pode alegar posteriormente, inclusive em grau recursal. Agora, em relação à incompetência relativa, não é assim. Na incompetência relativa, existe apenas um único momento passível de alegação, que é preliminar de contestação. Se você não apresenta a incompetência relativa em preliminar de contestação, precluiu e você está impedido de apresentar esta matéria posteriormente. Até porque haverá prorrogação da competência do juízo relativamente incompetente. Então, se você não alega em preliminar de contestação, que é o único momento adequado, o único momento viável para você alegar incompetência relativa, não alegou, prorroga-se a competência do juízo. Então, vem comigo, que é a quarta, ou melhor dizendo, a terceira parte aqui, né, do nosso regramento. Note, em relação à incompetência absoluta, nós temos que ela não é sujeita à prorrogação. Ela não se prorroga. Prorrogação. Já a relativa é passível de prorrogação. Prorrogação de competência aqui é possível. Então, cuidado para você não esquecer disso. Vem aqui comigo para você lembrar. Note, quando se fala em prorrogação de competência, o juízo, o órgão jurisdicional, que era inicialmente incompetente, passa a ser competente para o julgamento daquela ação. E aí eu te digo o seguinte, em relação à incompetência absoluta, um juízo absolutamente incompetente jamais será considerado competente para a ação. Esse vício é tão grave que pode ser alegado, inclusive, após o trânsito em julgado em ação rescisória. Então, não há prorrogação de competência aqui. Mas na incompetência relativa, se o interessado ou o MP não requer o reconhecimento da incompetência relativa ao magistrado, então prorroga-se a competência do juízo. O juízo que era incompetente inicialmente passa a ser competente para o julgamento daquela ação. Beleza? O último ponto aqui, você vai entender bem que é a consequência jurídica. A consequência jurídica desses dois institutos foi igualada aqui pelo CPC. Hoje o efeito é o mesmo. Vamos lá. Note aqui que em relação à consequência jurídica do reconhecimento judicial da incompetência absoluta é a remessa dos autos ao juízo competente, ao juízo competente. E em relação
a incompetência relativa, a consequência jurídica, em conformidade com o que eu adiantei aqui para vocês, é a mesma. Ou seja, é a remessa dos autos, ao juízo competente. E aí, presta atenção no que eu vou te dizer. Veja, no CPC revogado de 73, se o juiz reconhecesse sua incompetência absoluta, todos os atos decisórios por ele proferidos eram nulificados automaticamente. Hoje não existe mais isso. O reconhecimento judicial da incompetência absoluta ou da incompetência relativa gera o mesmo efeito, produz o mesmo efeito, que é somente a remessa dos autos ao juízo competente. Cuidado que no que pertine à incompetência absoluta, o CPC de 2015 adotou um instituto originário do direito italiano, que é a translatio iudice. Alguns chamam de translatio iudice. Tanto faz se você entender o seguinte: se o juízo, inicialmente, profere uma decisão, por exemplo, uma decisão interlocutória em sede liminar, e, na sequência, ele perde a competência absoluta para outro órgão jurisdicional, aquela decisão que ele concedeu continuará a produzir efeitos. Portanto, não é mais considerada nula, não esqueça, continuará produzindo efeitos até que o novo juízo competente ele possa invalidar essa decisão, alterá-la ou modificá-la, né? Ou mesmo reformá-la. Então, cuidado, porque só o juízo competente é que pode alterar, nulificar ou reformar aquela decisão. Ela não é mais considerada nula de pleno direito. Não esqueça disso, fenômeno da translatio iudice, beleza? Mas acabamos o vídeo? Não, meu povo, cuidado. Com essas informações que vocês têm até agora, vocês vão acertar, garanto eu, várias questões de prova. Pode começar a resolver aí para você ver o número de questões que você vai acertar com essa aula. E aí, o encargo agora é teu. É só bater aí em cima dessas informações para aprender e fixar bem o conteúdo. Mas você sabe dizer em relação qual é a regra, qual é a exceção em relação à competência originária e à competência derivada? É outra classificação que nós vamos aprender nesse vídeo. Então, continua até o final, não perde essa informação. Vem aqui comigo, né? Nós vamos aqui, ato contínuo, já vamos garantir a segunda classificação importante, que subdivide a competência em originária, competência originária e competência recursal. Competência originária, competência derivada. Veja, a competência originária, pessoal, sendo que sucinto no conceito, é a competência para julgar a causa pela primeira vez. Causa pela primeira vez. Quem tem competência para julgar a causa pela primeira vez tem competência originária. Já a competência derivada é a competência para julgar a causa em grau recursal. Causa em grau recursal. E aí eu chamo sua atenção para o seguinte ponto. Nós temos aqui na competência originária uma regra e uma exceção que é perguntada em prova. Regra e uma exceção. E em relação à derivada, nós temos também uma regra e uma exceção,
que você tem que saber. Então, vamos lá. Vamos conhecer essa regra e esta exceção. Note, em relação à competência originária, via de regra, são os juízos de primeiro grau que a detêm. Juízos de primeiro grau, de primeira instância. Eles que têm, via de regra, a competência para julgar a causa pela primeira vez. Os tribunais só possuem essa competência excepcionalmente, mas vem aqui, eles possuem. Por exemplo, ação rescisória. Ação rescisória é uma ação, uma demanda cuja competência é exclusiva de tribunal. Então, obviamente, o tribunal terá, nesse caso, competência originária. O mesmo se diga com as competências, por exemplo, do STF, do STJ, que são definidas constitucionalmente. O artigo 102, ele define as competências do STF originariamente em grau recursal. Aquelas competências fixadas na Constituição são competências originárias do Supremo. Do mesmo modo, o artigo 105 da Constituição, ele conceitua, ele define a competência originária do STJ. Portanto, os tribunais, excepcionalmente, possuem competência originária. Mas, vem aqui comigo, em relação à competência derivada, também chamada de recursal, a regra é que essa competência seja titularizada pelos tribunais e apenas excepcionalmente pelos juízos de primeiro grau. Portanto, haverá aqui uma inversão da lógica acima, né? Uma inversão da lógica acima. Portanto, meus caros, note, os tribunais é que possuem, via de regra, a competência para processar e julgar os recursos interpostos em face de decisões judiciais. Apenas essa competência recursal é atribuída a um juiz de primeiro grau de forma excepcional, como é o caso, por exemplo, dos embargos de declaração, como é o caso, por exemplo, de recursos previstos em leis extravagantes fora do CPC, como se dá na LEF, na Lei de Execução Fiscal, onde o juiz vai ter a possibilidade de julgar embargos infringentes, um recurso previsto na Lei de Execução Fiscal que é interposto em face da sentença do juiz. Nas causas de pequeno valor, ele está autorizado a julgar esse recurso. Então, note, competência recursal dos juízos de primeiro grau é excepcional, beleza? Cuidado aqui, pessoal, com essas informações, elas são riquíssimas, nível hard para você não errar mais questão de prova sobre isso. Se você errar questão aí, meu amigo, a culpa é sua, porque está aí conteúdo de qualidade de graça para você. E aí, antes de você sair do vídeo, não esqueça, maratone aí no nosso canal, está começando agora, mas maratone no nosso canal aí, atrás de vídeos sobre civil, processo penal, constitucional, matérias importantes aí para o teu concurso. Antes de sair, peço que você compartilhe a informação, dê o seu like, né? E espero você no próximo vídeo. Obrigado mais uma vez, forte abraço, até a próxima.